Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas de inspeção de equipamentos. Como todos já sabem, meu nome é Rafael. Estamos aqui hoje nessa nossa videoaula encerrando a nossa matéria de pintura e proteção catódica, né? Proteção contra a corrosão. De maneira que nessa nossa sexta videoaula vamos começar aqui a ver alguns tipos de revestimento metálico, né? Tipo revestimentos anódicos. Vamos ver falar sobre a galvanização, certo? As encagens, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa videoaula. Acompanhem comigo. Revestimentos anódicos. Aqueles cujos revestimentos são metais cujos potenciais de oxidação são maiores que o metal de base, ou seja, os revestimentos eles admitem um caráter anódico, né, em relação à superfície metálica, ou seja, são geralmente mais nobres, mais suscetíveis a sofrerem um ataque. Como exemplo, temos o alumínio, o zinco e o cádmio. Se houver qualquer porosidade, descontinuidade ou falha no revestimento, esse protegerá anodicamente o metal de base como uma espécie de anudo de sacrifício. Como já expliquei, possui uma nobreza, né, superior ao metal de base, de maneira que a corrosão se concentra nele e não no metal de base. Por exemplo, na chapa galvanizada, que é um aço coberto de zinco, uma falha no revestimento criará uma célula galvânica entre o zinco e o ferro exposto nessa célula. O zinco é o anodo e o ferro é o cátodo. Assim não ocorrerá ao ferro até que o zinco nas vizinhanças da fenda se consuma. Ou seja, como o zinco ele é mais nobre que o ferro, o que acaba acontecendo com ele é o primeiro a ser oxidado. Temos aqui, agora por sua vez, revestimentos catódicos. É uma aplicação de metais de origem mais nobre que o metal de base. Protegem o metal pela formação de uma camada contínua e não porosa, isolando-o do meio corrosivo, sendo esta camada imune ao ataque do meio. Ele forma, então, nesse caso, uma camada contínua, certo? E o que faz o quê? Um isolamento, uma interface, né, entre o meio corrosivo e a peça, né, a parede da sua tubulação. Qualquer porosidade ou ruptura desta camada provocará o aparecimento de uma célula galvânica, onde o metal base é o anodo e sofrerá uma corrosão localizada. Portanto, no revestimento catódico deve-se ter cuidado para não deixar falhas no mesmo. Ou seja, aí, né, deve ter cuidado para não deixar nenhuma falha de revestimento, né? Porque aí vai aparecer o que? Uma nova célula galvânica onde o anodo sofrerá uma corrosão aí localizada. Os revestimentos catódicos aplicados sobre o aço são o estanho, chumbo, níquel, cromo, cobre e outros materiais raros, como prata, ouro e platina. Certo? Esses aí são mais nobres, né, geralmente, né, o aço carbono, que é o nosso substrato base. Temos aqui, ó, quais são os objetivos do revestimento. Primeiro, para fins decorativos, são utilizados o ouro, a prata, o cromo, o níquel e ali o níquel, né, como já havia lhes dito. Com a finalidade de resistência à corrosão em contatos elétricos. Temos aí o estrôncio, o ouro, a prata e o radônio ali. Temos o endurecimento superficial, que é quando é feita a cromatização, né? A cromagem. E para resistência à corrosão, que é com a adição de cromo, níquel, alumínio, zinco, cádmio e estrôncio. Bom, em revestimentos metálicos. Os revestimentos podem ser subdivididos através do método de aplicação, podendo ser por imersão total em fundido, por eletrodeposição, metalização por aspersão e por deposição química. Vejamos agora cada um deles separadamente. Deposição por imersão a quente é conhecido como a famosa galvanização, certo? Pela imersão a quente, obtém-se, entre outras superfícies rincadas e as estanhadas, ou seja, é feito, né, meio que um banho, é dado ao seu equipar, sua peça, um banho, sendo que o material desse banho fica sendo aí ou o zinco ou o estanho.
Bom, temos a metalização, o processo por meio do qual se deposita sobre uma superfície previamente preparada camadas de materiais metálicos. Então você tem aí processo de adição de camadas de material de origem metálica como revestimento. Os metais de deposição são fundidos em uma fonte de calor gerada no bico de uma pistola apropriada por meio de quê? De combustão de gases, ou por arco elétrico, plasma, ou por detonação. Certo? Tem o CLAD, né, como um grande exemplo aí desse tipo. Eletrodeposição consiste no quê? Na deposição de materiais que se encontram sob a forma iônica em um banho. Certo? Então também é um tipo de banhagem, né, um tipo de imersão, sendo que são formas iônicas, né, que encontram-se em um banho. E a superfície a resistir é colocada no catodo de uma célula eletrolítica, né, e por eletrodeposição é comum revestir-se de cromo, níquel, ouro, prata, estanho e cádmio. São os principais aí a serem revestidos por esse método. E por último, ali temos a deposição química, que consiste na deposição de metais por meio de um processo de redução química. Né? Por esse processo é comum revestir-se com cobre e níquel. Revestimentos metálicos aplicados por imersão em banhos líquidos. Qual é a definição? Consiste em imergir a peça a ser protegida em um banho de metal líquido de revestimento, possibilitando o total recobrimento da superfície da mesma. Certo? Ou seja, você tem ali o seu reservatório com aquele revestimento no estado líquido. Você pega a sua peça e você, né, mergulha, né, você imerge ele dentro desse reservatório. E os metais de revestimento mais usados nesse processo são o zinco, o estrôncio e o alumínio. Temos aqui uma foto sobre um revestimento, uma galvanização. Galvanização quente significa revestimento com zinco no estado líquido. Temos aqui a presença de vários parafusos, né, com sua estrutura oxidada, e esse aqui mantendo-se, né, com a sua origem cromada, né, prateada normal. Significa dizer que este sofreu a galvanização, certo? E aí evita que a corrosão o atinja. Quais são as vantagens da galvanização? A galvanização a quente se distingue de outros processos de revestimentos metálicos pelos seguintes aspectos: uma alta possibilidade de camada, né, de revestimento ser alta, ou seja, há uma probabilidade de botar entre 70 e 100 micrômetros. Tempo de revestimento baixo, ou seja, é rápido para, né, aderir ao substrato. Aderência do revestimento perfeita, então há uma interação perfeita entre essa camada de galvanização de zinco e o substrato. Bom, como no segundo aqui temos um revestimento por imersão a quente de zinco. Bom, o revestimento com zinco por imersão a quente é muito utilizado principalmente porque essa técnica permite a deposição de camadas de zinco, certo? E zinco-ferro, bem maiores que na aplicação eletrolítica, e ainda é obtida num tempo muito curto, que permite uma alta produtividade. As diversas fases da operação de zincagem por imersão a quente estão representadas no fluxograma abaixo. Temos aqui, desengraxamento, lavagem, seguido de decapagem, de uma segunda lavagem, fluxagem, secagem, zincagem por imersão a quente, por fim, aplicação de uma camada de passivação, é dado o acabamento. Com tudo isso temos a zinco. Bom, aqui temos as fases do revestimento de zinco, né, do teor de ferro e dos potenciais de redução padrão. Certo? Temos aqui o ETA, fase ETA, né, a ETA, rica em zinco com 0,03% de teor de ferro, uma voltagem de 0,55 volts negativo, né? Isso para aplicação também nas outras, como a zeta, delta, certo? Tanto a delta palizada quanto a delta compacta, certo? O epsilon e o alfa. Temos aqui a aplicação do fluxo, Temos aqui o nosso reservatório, certo? Esse reservatório ele contém nesse reservatório uma quantidade de elemento que é feito a galvanização, e essa máquina que simplesmente mergulha a peça que se quer revestir dentro dela, certo? De maneira que o próprio banho vai fazer com que o excesso escorra. Isso aqui é uma cuba de zincagem, né?
No caso aqui, isso aqui seria o nosso reservatório. Ele aqui dentro ele comporta como se fosse uma piscina, né, por assim dizer, quantidade de zinco no estado líquido. Temos aqui, ó, um processo de lavagem, né, de banhagem, na verdade também, quando você tem a peça que é mergulhada na solução aqui para limpeza. E por último aqui nós temos o resfriamento da peça. Afinal de contas, esse zinco se apresenta com a temperatura elevadíssima, né? E quando você banha o material é necessário resfriamento, não só para a normalização da temperatura da peça, mas como para, né, manter o equilíbrio e fazer com que essa camada que até então está se apresentando no estado líquido, ela se comprima, né, e retorne ao seu estado original, que é sólido. Bom, pessoal, e com essa ligação terminamos aqui a nossa matéria de proteção catódica, certo? É uma matéria importante, não somente importante saber os tipos de corrosão, mas também importantíssimo saber as formas de se combatê-la, de maneira que isso aí, lembrando que faz parte, tá? É parte importante do que traduz o escopo, né, do inspetor de equipamentos nas áreas. Mas fiquem todos com Deus, até a próxima videoaula, tchau, tchau.